E aí galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos falar sobre o samba. Você conhece algo sobre o samba? O seu pai ou sua mãe, ou você já viu algum vídeo sobre o samba? Pois é, nós vamos agora conhecer um pouco sobre essa arte, que é uma dança tão específica, que tem a cara do Brasil, e nós vamos comentar um pouco. Mas antes, nós vamos trazer aqui um diálogo, uma correção da última atividade que nós passamos na agenda. Então vamos lá, pega o teu material, pega o teu marca-texto, pausa o vídeo se você não conseguir entender, depois você volta da sequência e você vai anotando os pontos que eu vou estar trabalhando nessa aula com vocês. Vamos lá, nós vamos nesse primeiro momento trazer aqui uma correção que está justamente, que é o interação, né, que eu coloquei para casa, para que vocês pudessem responder. Mas antes, só para a gente compreender e lembrar o que nós trabalhamos no último encontro, tá? Para a gente ter uma ideia, nós falamos sobre a indústria cultural. Você lembra? Pois é, nós falamos sobre essa indústria, né, que é a indústria que faz justamente ali expandir o mercado em relação aos filmes, em relação à dança, em relação à música, né? Então, nós trabalhamos justamente com essa temática, né? Então, nós também levamos essa discussão para a nossa aula no Google Meet. Vocês falaram sobre o que vocês conheciam, o que vocês entendiam sobre essa indústria cultural. Então, nós estamos dando sequência, né, e trazendo um destaque para vocês, dizendo o seguinte, que a indústria cultural entra em ação, sendo ela responsável pela divulgação e, consequentemente, venda das músicas e produção de dança, imagem, moda e etc. Então, só para que você lembre um pouco que nós estamos falando justamente sobre isso, tá? Sobre essa indústria cultural, que foi o último encontro, né, que nós falamos justamente que ela tem isso, né, que ela vai trazer aí a venda de música, a produção da dança, a imagem e moda, né, e outros também. Então, dentro disso, também nós temos aí um exemplo, né, tá aqui o exemplo para que a gente possa relembrar esse último encontro, né. Por exemplo, às vezes que escutamos tanto a música em diversas emissoras de rádio, em programa de TV e em tantas propagandas de TV ou em cartazes, né, que acabamos consumindo aquele produto artístico. Então falamos justamente sobre música com uma qualidade e músicas que precisavam melhorar, tá? Então, você acompanhou junto comigo no nosso encontro. Então vamos lá, a atividade que nós passamos para casa, que diz o seguinte: as músicas e as danças que você ouve hoje são as mesmas de 3 anos atrás? Será se a música que está hoje tocando no rádio ou a música que está lá nas plataformas digitais é a mesma de 3 anos? Claro que não, né? A mudança, né, vai mudando com o tempo. Que grupos de música e dança faziam muito sucesso há 3 anos e hoje não são tão famosos? Você pode citar como exemplo alguns grupos de pagode que faziam muito sucesso e que hoje não fazem mais. Dupla sertaneja, que de repente fazia 3 anos estava no auge do sucesso e que hoje não está mais. Então você consegue perceber que existe sim justamente grupos musicais, dupla, também existe também cantores individuais. Então é uma pergunta que você pode pesquisar junto aos seus pais e eles com certeza vão trazer algum exemplo de algum grupo ou de música ou dança também, que estava no auge do sucesso e que hoje não está mais. Bom, a segunda pergunta diz o seguinte: converse com os colegas sobre as músicas e as danças que fazem bastante sucesso na atualidade. Elas estão presentes em rádios e emissoras de TV? Quais elementos elas apresentam para que sejam consideradas de qualidade artística? Então, você pode ter um momento, um diálogo com seus familiares, já que você está em casa, falando sobre isso, né? Sobre os grupos musicais e os grupos de dança que fazem um grande sucesso na atualidade, tá? Então você pode estar discutindo, falando com seus familiares sobre esses grupos. A próxima dizia o seguinte, vamos lá, desculpa. Esses grupos têm mulheres na sua formação?
Elas são consideradas bonitas de acordo com os atuais padrões de beleza? Indica algum apelo sensual? E os homens, como se apresentam? Então, aqui a gente consegue perceber que trabalhar justamente com a indústria cultural vai ampliar a discussão, vai entrar por essas áreas, vai falar se existem mulheres, qual a participação efetiva dessas mulheres no que diz respeito à musicalidade, se essas mulheres estão dentro do que é colocado como um padrão de beleza atual, ou se elas vão por outro caminho, sem precisar passar por essa questão desses padrões de beleza. O seu talento, a sua voz, faz com que ela sobressaia a essas questões de padrões de beleza, né? Também vai falar sobre a questão do apelo sexual, que nós precisamos ter cuidado e evitar esses tipos de música ou tipo de grupo. E os homens, como se apresentam? Como é que você vê hoje os grupos, né? Hoje a gente vai encontrar uma diversidade grande de grupos, seja grupo de forró, ou seja outro tipo de grupo. Então nós vamos conseguir compreender. Se você hoje for para a internet pesquisar grupos de dança, você vai encontrar vários, tá? Essa é mais uma atividade. Na próxima dizia o seguinte: em equipes, pesquisem as músicas atuais mais famosas que falam de amor. A atividade estava pedindo para que você pesquisasse uma música que falasse de amor, né? Músicas atuais que falam sobre amor. Depois apresentem a música escolhida aos demais colegas e discutam sobre as coreografias, as letras das músicas e há quanto tempo os grupos existem e etc. Então você tem aí a liberdade em casa de procurar essa letra dessa música e apresentar para os seus irmãos e, claro, perguntar para os seus pais se eles conhecem aquela música, né? Que de fato, que letra é essa, que expressão essa música vai estar trazendo para as pessoas que vão ouvir. Então é importante você copiar a letra da música e, quem sabe, na hora do jantar, reunião da família, você está apresentando essa letra, né? E depois colocando lá no seu celular ou então na caixa, se você tiver de som, a música para que os seus pais e seus irmãos possam escutar. E a partir daí, você pode gerar uma discussão em família sobre esse tema, né? Um diálogo sobre esse tema, sobre o amor, né? A forma como o autor e como a música traz essa ideia, essa identificação sobre o amor. Então aí a próxima questão. Já que nós não temos condições de estarmos reunidos, você pode estar realizando a sua atividade em sua casa com seus familiares. Agora nós vamos falar do nosso momento, que hoje é o samba. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa expressão cultural que faz parte do nosso país e que é interessante que eu e você possamos compreender um pouco sobre como surge, né, essas ideias, né, e como elas fazem parte da nossa cultura. Se você hoje falar sobre o Brasil, o samba ele vai estar incluso. Então vamos lá. Samba. O samba é um gênero de música e dança muito antigo e com muitas variações. Então é interessante, já que nós estamos iniciando esse segundo momento, falando sobre o samba, é importante entender que ele tem ali uma mistura e uma variação, né? Então, o samba é um gênero de música e dança. Então, nós vamos encontrar aqui 1 e 2, muito antigo e com muitas variações. Então, nós vamos perceber que o samba vai ter variações. Então, você vai ter dentro do samba a música, a dança, e esse samba vai trazer uma variação riquíssima culturalmente dentro do Brasil. Uma das definições de acordo com o dicionário, então nós vamos agora ver uma definição do dicionário, que é que o dicionário fala. De acordo com o dicionário musical brasileiro, de Mário de Andrade, é que o samba originalmente era uma dança de roda, cujo nome era derivado de semba, uma dança vinda da África. Olha aqui a influência, né? Uma dança que veio da África. Então nós temos já algumas informações sobre o samba. Então, o que é que nós temos? Nós temos que o samba é um gênero de música e também é dança e que é muito antigo, tá? Você pode ir marcando também, não podemos esquecer. Olha aí, riscando tudo, mas para a gente entender que o samba é antigo e que tem muitas variações, né? E segundo o dicionário, ele vai lá surgir, ele vem para cá, né? Que é uma dança oriunda que vem da África
trazendo toda a sua cultura, a sua diversidade de ritmos, e aí se concentra justamente no samba. Então, vamos lá um pouquinho para frente. Então, essas informações, a princípio, elas são importantíssimas para que eu e você possamos compreender sobre essa diversidade que faz parte da nossa cultura, né? Já que nesse capítulo nós estamos estudando algo muito interessante, que é arte com amor, e esse capítulo nós estamos estudando amor e dança. O primeiro capítulo, só para que a gente relembre um pouco, nós trabalhamos amor e a música. Então nós falamos sobre a música, a importância da música, o tipo de música, enfim. E agora nós estamos falando sobre o amor e a dança, né? O amor que os brasileiros têm pela dança. Então nós estamos apresentando aqui vários gêneros musicais e hoje nós estamos falando sobre o samba. Então vamos lá. A palavra significa embigada ou umbigada, que era o movimento que o dançarino do centro fazia em um dos participantes da roda para convidá-lo para dançar. O samba é originário também de outras danças africanas, como o batuque, o iongo e o lundum. Existem ainda outros tipos de samba. Samba a dois coros, samba chulado, samba de chave, samba de embolada, samba canção, samba de morro, samba trançado, samba de roda e entre outros. Ele pode ser dançado em dupla, por um casal, em roda e até mesmo em formato de desfile. Então a gente consegue perceber que existe uma grande variação, tá? Que nós estamos estudando justamente aqui em casa. Você vai ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais dessas variações do samba, samba enredo, samba de partido alto, pagode, o samba carnavalesco. Bem, em 1930 surgiu na cidade do Rio de Janeiro uma variação de samba que estava diretamente relacionada ao tema que as escolas de samba escolhiam para o seu desfile. Esses temas sofrem grande influência de aspectos sociais e culturais. Olha que interessante como falar sobre música, falar sobre dança, vai influenciar diretamente nos aspectos sociais e culturais do Brasil. Hoje nós estamos falando sobre o samba, então o samba vai conseguir trazer para as discussões justamente esses aspectos sociais, culturais, a partir dessa matriz, essa coreografia e cenografia que são pensadas, são todas projetadas no que diz respeito aos desfiles das escolas de samba, né, que se preparam durante o ano todo para apresentar ali ritmo e melodia na avenida, ok? Então nós estamos aqui apreciando um pouco dessa arte que faz parte do Brasil. Então vamos lá falar sobre as variações do samba. Os sambas mais conhecidos são os da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então nós temos aqui 3 locais e esses locais eles têm justamente essa relação forte com o samba. Sendo que na Bahia existem denominações complementares como o samba de chave, em que o dançarino solista finge procurar no meio da roda uma chave e quando a encontra é substituído. Então aqui nós temos um grupo de jovens tocando percussão no Pelourinho, Salvador, Bahia, que é muito típico, né, da Bahia, né? Então nós precisamos respeitar a cultura, né, essa diversidade que está em nosso país. Por ser um país territorialmente extenso, né, é importante que você possamos conhecer a cultura, né? Afora a umbigada ainda presente na Bahia, o samba desse estado apresenta 3 passos fundamentais: corta a jaca, separa o visgo, apanha o bago. Há também outro elemento coreógrafo, dançado pelas mulheres, o miudinho. São instrumentos do samba baiano, o pandeiro, o violão, o chocalho e às vezes as castanholas e os berimbaus. Então esses instrumentos você vai estar acompanhando sempre quando você estiver vendo uma apresentação de samba ou grupos, né? E, inclusive
os berimbaus, que são instrumentos usados na capoeira, estão ali dentro também do samba baiano. Então é um resgate da cultura africana que vai se misturar um pouco com a nossa cultura, né? Então nós vamos tornando uma cultura rica em informação, em conhecimento, tá? Bom, como apresentamos inúmeras definições e variações de samba, com certeza você já viu alguém sambando, mesmo que seja no carnaval ou pela televisão. É uma dança normalmente agitada, com os passos específicos que ressaltam o movimento dos pés, do corpo em um rebolado frenético. Então nós vamos ficando por aqui, você vai ter uma atividade para casa, tá? Bem, a origem do samba é folclórica, mas essa forma musical passou a fazer parte da MPB. Atualmente o samba é mesclado a outras formas de dança e música, tá? Muitos grupos de samba, pagode, samba funk, entre outros, criam músicas conforme o gosto da maioria para vender cada vez mais. Então nós vimos aí um pouco sobre o samba, né? Espero que você tenha gostado, que você possa pesquisar um pouco mais sobre o samba. Os estados em que eu citei, vai lá, faz uma pesquisa para você ver um pouco da diferença que existe em cada região. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.